Amém? Mais uma vez nos encontramos na presença do nosso Deus, grato a Ele, por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas e por tudo que Ele ainda fará. E também para iniciarmos mais uma semana na presença do nosso Deus. Como disse o salmista no Salmo de número 118, o verso 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. E no verso 28 e 29 ele diz: Tu és o meu Deus, render-te graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Por isso nós devemos louvar, exaltar e glorificarmos o nome desse Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração. O Deus que nos criou, o Deus que nos fez para o louvor da sua glória. E aqui nós estamos, não somente para isso, para louvarmos, exaltarmos, glorificarmos ao seu nome que é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Nesse instante eu convido a amada igreja a estar abrindo as vossas Bíblias no Salmo de número 147. Salmos de número 147, nós vamos ler todo o Salmo. Salmo de número 147, ele também está aqui na projeção. Vamos ler todo o Salmo da forma alternada. Eu vou estar lendo os versos ímpares e os irmãos os pares. Salmos de número 147. Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Leiamos a palavra do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o canto de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e completa os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e dispensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas em seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá aos ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça, e entoai louvores ao som de harpa ao nosso Deus. Que cobre de nuvens dos céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes da erva. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se comprais os músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam a sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te guarda com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá neve como lã e espalha geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas que resiste ao seu quem resiste ao seu frio. Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não vês assim nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Amém. Verso 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. E aqui o salmista mostra um Deus criador, um Deus provedor e um Deus também que mantenedor, um Deus que mantém todas as coisas. Aqui o salmista vai mostrando tudo aquilo que, se há necessidade, Deus ele mantém, seja da mínima a maior. Seja da mínima a maior. É um Deus que ele nos criou, como eu disse anteriormente, nos colocou em uma terra, mas ele não só nos criou, nos colocou numa terra, mas ele também
colocou nessa terra, mas Ele também proveu aquilo que nós necessitaríamos, né? Quando nós vemos lá na criação, no jardim do Éden, Ele criou primeiro todas as coisas para depois Ele colocar o homem no jardim. Então, primeiro Ele proveu tudo aquilo que o homem necessitaria. E nós, muitas das vezes, murmuramos, né? Quando passamos por certas dificuldades, ou porque faltou alguma coisa, principalmente aquelas coisas mínimas. Mas Deus está sempre nos sustentando, sempre nos alimentando, está sempre ali provendo tudo aquilo que nós necessitamos. Apenas nós não reconhecemos. Infelizmente, nós não reconhecemos. Então, o salmista aqui expressa bem isso quando ele diz: louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica bem o cântico do louvor. Então nós devemos louvar e glorificar a esse Deus, digno de todo louvor e de toda adoração. Vamos nesse instante nos colocar de pé e vamos estar entoando o hino número 71. Quero convidar o pastor que irá nos conduzir com este hino de número 71, que também está aqui na projeção. Graças a Deus, Deus em nome do Senhor. Hino 71. Receba essa noite todo o nosso louvor e a nossa adoração, para que saia dos nossos lábios louvores e adoração sincera ao Senhor, que o Senhor esteja recebendo e ela possa chegar às tuas narinas como um aroma suave, que o Senhor possa estar se agradando dos nossos louvores e da nossa adoração a Ti, Senhor. Fica conosco nessa noite, também nos prepara, Senhor, prepara os nossos corações, as nossas mentes, para que assim nós possamos nessa noite, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Não só ouvir a Tua voz, Senhor, mas guardar também a Tua palavra nos nossos corações, Senhor. Não só guardar essa palavra nos nossos corações, mas também, Senhor, praticarmos, Senhor, a Tua palavra, levando ela, Senhor, aos corações sedentos, aqueles corações que anseiam por ouvir a Tua palavra, Senhor. Que assim nós possamos fazer como disse o Teu Filho Jesus, ide e pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Fica conosco nessa noite, Senhor.
Faz aquilo que te apraz aos nossos corações e nas nossas vidas, Senhor. Nos conduz a cada dia mais e mais, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina soberano sobre as nossas vidas, e nós a Ti oramos já agradecido por tudo. Amém. Nesse instante vamos estar mais uma vez abrindo as nossas Bíblias na segunda crônica, capítulo 6, versos do 36 ao 42. Segunda Crônicas, capítulo 6, os versos do 36 ao 42, também está aqui na projeção. Segunda Crônicas, capítulo 6, os versos do 36 ao 42. Vamos fazer mais uma vez essa leitura da forma alternada. Eu vou estar lendo os versos pares e os irmãos versos ímpares. Amém? Quando pecaram contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativo a uma terra, longe ou perto que esteja, e na terra onde forem levados caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. Todo o seu coração e de toda a sua alma. Na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolhestes e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve, Senhor dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz justiça, perdoa o teu povo, que houve pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu refúgio, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Ao longo da história do povo de Israel, quando eles saíram desde o Egito até a terra prometida Canaã, certo? No decurso dos 40 anos, esse povo sempre murmurou contra Deus. Esse povo chegar e tomar posse dessa terra, Deus deu uma ordem a eles, que eles não fizessem algumas coisas, como por exemplo, não dar seus filhos às filhas deles, nem as suas filhas aos filhos deles. Porém, esse povo de Deus, um povo cruel, um povo, infelizmente, um povo rebelde, certo? Eles não obedeceram. E ao longo da história do povo de Israel, já nessa terra, na terra que mana leite e mel, esse povo sempre, quando estavam numa vida farta, numa vida boa, eles sempre esqueciam de Deus. Sempre se esqueciam de Deus. Ao acontecer isso, sempre Deus levantava alguém, ou algum rei, ou algum reino, e levava ou tornava o seu povo cativo, até que esse povo novamente clamava a Deus, pedia por sua misericórdia, e Deus ia lá novamente, levantava ali um homem, um rei, certo? Que esse libertava novamente, e assim sucessivamente. Um povo que ao longo da sua história sempre fez isso, ao longo da sua história sempre fez isso, e assim também conosco também nos nossos dias atuais. Às vezes, quando nós estamos passando por dificuldade, nós clamamos a Deus, pedimos socorro a Deus, Deus nos socorre, nos dá o alívio necessário para aquele socorro, mas o que nós fazemos quando nós estamos de bem bom? Esquecemos de Deus. Esquecemos
Deus. E no verso 40 ele diz: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Então esse é o nosso papel como cristão. É nós clamarmos a Deus por suas misericórdias. E graças ao nosso bom Deus, que é um Deus misericordioso, Ele nos ouve. Não só nos ouve, mas Ele nos responde. Então nesse momento, vamos estar nos colocando, aqueles que puderem se colocar de joelhos, se colocam, vamos estar confessando os nossos pecados diante de Deus, que são muitos, que cometemos dia após dia, várias formas, mas um Deus maravilhoso acolheu o seu Filho ao mundo, e esse morreu na cruz para nos salvar, não só nos salvar, mas nos libertar dos nossos pecados. Ao longo de alguns minutos, eu vou pedir ao nosso irmão Israel que esteja quebrando o silêncio com uma oração audível. Santo e soberano Deus, ó Pai, Criador dos céus e da terra. A Ti, ó Deus, rogamos, ó Deus, a Ti, em espírito e em verdade, ó Deus. Deus, queremos dizer, ó Pai, que és nosso refúgio e fortaleza, Senhor. Deus, que o Espírito Santo, ó Pai, possa nos ensinar, ó Deus, a ser homens tementes e breves ao dia a Ti, Senhor. Deus, que o Espírito Santo, ó Pai, possa estar nos conduzindo, ó Pai, nos teus caminhos, ó Pai, que o teu caminho, ó Deus, é Cristo Jesus. Deus, que venhamos entender, ó Pai, que somos falhos, pecadores, ó Deus. Precisamos, ó Deus, de estar na tua presença, Senhor, para que nós não venhamos desviar, ó Deus, nem para a esquerda, nem para a direita, ó Deus. Mas para que venhamos, ó Deus, olhar para Ti, teu Filho Cristo Jesus, ó Deus, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Deus, que o Espírito Santo, ó Pai, possa estar nos instruindo, ó Deus, a viver, ó Deus, em santidade, assim como Tu és santo, ó Deus. Deus, que venhamos ser santo, ó Deus, no nosso falar, ó Deus, no nosso viver, no nosso pensar. Que venhamos, ó Deus, fazer somente a Tua vontade, ó Deus. Deus, nos ensina, ó Pai, a buscar verdadeiramente mais, ó Deus, em espírito e verdade, ó Deus. Deus, ensina a Tua igreja, ó, a Te buscar, ó Deus, a meditar na Tua palavra, a ter prazer, Senhor. Assim como Tu nos ensina, ó Deus, em salmos, ó Deus. Meditar na Tua palavra, Deus, e prazer nela, Senhor. Deus, conosco, Pai, quebrando nossos corações, ó Deus. Que venhamos, ó Deus, entender a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, Senhor. Assim que te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Nesse momento, eu quero convidar o presbítero a estar entoando o cântico congregacional. Graças a Deus, queridos. Amém. O livro escrito por João, uma das cartas de João, que me aconselha a igreja a voltar ao primeiro amor. Nós precisamos viver o cristianismo com autenticidade, voltados para Jesus Cristo, Ele que é o autor e consumador da nossa fé, Ele que é a nossa única esperança. Vamos ficar em pé, Deus.
10. Também está aqui na projeção. Jeremias, capítulo 10, vamos ler todo o capítulo. Mais uma vez, na forma alternada. Eu estarei nos ímpares e os irmãos nos pares. Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10. Amém? Amém. Só alguns améns. Amém? Amém. Leamos a palavra do nosso Deus. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aplicais o caminho dos gentios, nem vos escondeis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, com machado, Com prata e ouro no enfeite, com pregos e violetos fixam, para que eu não consiga. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar, nem necessitam de quem puder falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, nosso Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas ele colocou de novo. Seu ensino é vão e louco, um pedaço de madeira. Traze-se prata batida de taça, e ouro lhe faz. Os ídolos são obras de artifício e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo com sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar do trovão, logo a tumulto de águas do céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo horrível é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentiras e nelas não há apoio. Vaidades são obra ridícula no tempo do seu castigo, virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Tira do chão a tua trouxa, ó filha de Sião, que moras em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei para fora os moradores da terra, eu os castigarei para que venham a sentir. Ai de mim, por causa da minha ruína, é muito grave a minha ferida. Então eu disse: com efeito, é isto o meu sofrimento, e tenho de suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as portas
buscaram ao Senhor. Por isso não prosperarão, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí o povo, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer necessidade de Judá uma salvação, morada de chagas. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me recusas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Verso 5, verso 6, verso 10, verso 11. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Vou pegar só a parte A. Verso 6, a parte A, todo o verso. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu poder. Verso 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. No 11, assim direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. Esse é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que fez e criou, como eu disse anteriormente, criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Não são os deuses que estão por aí, deuses que, como o próprio Jeremias relata aqui, eles não podem andar. Até para andar tem que ir acima dos ombros de algumas pessoas. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Não só Ele é um Deus que caminha com o seu povo, mas é um Deus que conduz o seu povo. Então, vamos continuarmos louvando esse Deus que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Nesse instante, vamos estar passando aos cânticos congregacional. Primeiro, nós teremos a nossa irmã Judite de Sofia, e o segundo cântico com as filhas do rei. No segundo cântico, teremos o nosso ofertório. Aqueles que trouxeram seus dízimos e suas ofertas estejam depositando no gasofilácio.
Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito de namorado. Vamos, precisamente, ficar em pé uma vez e peço à igreja que possa estar louvando conosco. Tudo que eu tenho a te ofertar é o quebrantado coração. Eu queria ter muito mais, mas tudo que eu tenho é quebrantado coração. Irmãos, pode sentar. Nesse instante eu quero convidar o Diácono Roberto para aqui à frente e esteja orando pelos vizinhos e casas contrarias. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que damos graças a Deus por cada irmão, a Deus, que ofertou, a Deus, que ensinou a Deus. Senhor, Deus, abençoe cada um deles, ó Deus, mantendo seus empregos, abençoando também aqueles, ó Deus, que estão sem empregos, que o Senhor possa multiplicar a vida de cada um deles, abrir portas, aqueles que estão com portas fechadas. Abençoa, Deus, todos esses vídeos, essas ofertas, serão doados e usados para o louvor e honra e glória do teu nome, para a manutenção da tua casa. Em nome de Cristo Jesus, e ora, graças a todos, tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero convidar aqui a frente as crianças para ficar com a semana original do resto da noite. Vou pedir a nossa irmã Miriam, que esteja orando pelas crianças e pela nossa irmã Ginaldo. Louvado e exaltado seja o teu nome. Amém. Como é bom saber que o Senhor está aqui neste lugar, está ouvindo a adoração de cada coração aqui presente. Queremos apresentar as crianças agora no teu altar. Abençoa a mente, abençoa o coração, abençoa a vida, abençoa a sua inteligência, a sua sabedoria, Pai. Abençoa porque só o Senhor tem poder para fazer isso nestas crianças. Abençoa a Ginaldo que vai ministrar a tua palavra.
Filipenses capítulo 1, versículo 9, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Filipenses capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Irmãos, permaneçam, deixe sua Bíblia aberta nesse texto, por favor. 9 diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco, meu Pai, te clamamos, meu Deus. Já temos visto o teu agir, Senhor, tua ação no nosso meio, meu Deus. O Senhor, ó Deus, tem permitido a gente, ó Deus, responder dessa forma. Muito obrigado pelo teu Espírito que tem nos ajudado, meu Pai. A ti toda honra e toda glória, meu Pai. Ajuda-nos agora a entender a sua vontade para cada um de nós. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje está fazendo um pouco mais de 15 dias em que nós vivenciamos aqui em nossa congregação, a nossa igreja, a admissão daqueles membros, dos nossos jovens, nossos adolescentes, por meio do batismo e da profissão de fé. Eu lembro da última missão, não sei se vocês lembram, mas eu lembro que na última missão do nosso discipulado eu ministrei sobre os desafios, sobre aquilo que aguardava nossos irmãos. Mostrei para ele que não seria nada fácil essa caminhada, esse início dessa caminhada cristã. Irmãos, e eu os encorajei ali na sala e os encorajei aqui também, diante de vocês, a que eles fossem fiéis até a morte. Até a morte. A tarefa nossa, como membros experimentados, como servos de Deus, que já passamos por esse início da caminhada, estamos na caminhada, e mais próximo da volta de Cristo, e mais experimentado do que eles, é que a gente esteja pronto sempre para ajudá-los, para aconselhá-los, edificá-los e orar com eles e por eles, porque eles são para nós como bebês espirituais. Entendam bem isso, essas expressões estão em aspas. Eles para nós nasceram, acabaram de nascer. E como diz as Escrituras, eles começaram a experimentar no leite espiritual, até que nessa progressão eles cheguem a experimentar a comida sólida, como hoje nós experimentamos e suportamos. Alguns deles já iniciam a caminhada já com muito conhecimento, mas outros não, eles estão do zero, eles estão crescendo. Eles, de fato, de verdade, precisam experimentar do leite até chegar à comida mais sólida, que nós já experimentamos. E quando você olha para esse texto aqui, Paulo está fazendo isso com esses irmãos. Essa igreja acabaram de nascer. Você pode ver o nascimento dela ali em Atos capítulo 16. Quando Paulo entra na cidade, ele faz um tipo de um evangelismo, encontra aquela mulher possessa de espírito, adivinhando, dando muitos lucros para aquele senhor daquela cidade. Depois, por causa dessa sua repreensão daquele demônio, ele vai ser preso. Naquela cadeia, ele vai experimentar aquele louvor e oração. Na prisão, quando o terremoto acontece, as prisões abrem-se e ele precisa bradar: carcereiro, você que está responsável por nós, não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Aquele carcereiro então pergunta: o que faço então para ser salvo? E Paulo e Silas dizem: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A partir de então, dali, o carcereiro leva-os para casa, lava os seus vergões, suas feridas. E ali ele anuncia o Evangelho. Quando toda aquela sua família, então, é alcançada pelo Evangelho, todos são batizados. Esses aqui são os poucos, ou alguns dos membros, que essa igreja de Filipos tem naquela sua igreja. Paulo agora não está falando somente para essa jovem, ou para esse carcereiro e sua família. Ele está falando agora para um conjunto, para uma igreja já estabelecida, uma igreja já forte, mas com muito crente novo na fé. E observe, queridos, que Paulo vai dizer no versículo 6: eu sempre dou graças a Deus por tudo que eu me lembro de vocês. Paulo, aqui no
ele está preso. Ele está preso, ele está em Roma. Aqui, possivelmente esteja ali do capítulo 26 até o capítulo 28, bem pertinho com eles. Mas Paulo está enviando carta para essa igreja. E Paulo, veja, ele diz assim: eu dou sempre graças a Deus por tudo que eu me recordo de vocês. No versículo 6 ele diz: estou plenamente certo. Perdão, foi o 3 que eu mencionei agora. O 6 ele diz: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Amém. Observe que esses irmãos iniciaram ou entraram em uma obra que foi iniciada por Deus e vai ser terminada por Deus também. Mas quando você olha no capítulo 2, versículo 12, Deus deu uma exigência para esses irmãos. Deus diz assim: operai a vossa vocação com o quê? A vossa salvação com temor e tremor. Deus olha para esses, através do apóstolo Paulo, e diz: eu quero que vocês agora desenvolvam essa obra que eu iniciei com vocês. E essa obra de desenvolvimento, ela será com muito temor e tremor. Quando Paulo vai expressar essa oração, eu vejo que Paulo primeiro nessa oração, que é o versículo 9, nem está dentro da estrutura da oração aqui. O registro desse versículo 9 é a oração que Paulo fez lá na prisão. E quando ele recebe a carta, eles percebem que essa é a oração que Paulo tem feito todos os dias na vida desses irmãos que nasceram, que acabaram de nascer pelo Evangelho, foram gerados pelo Evangelho. E Paulo diz assim: olha, versículo 9 ao 11, Paulo se vê e demonstra aqui a sua preocupação, mas não somente preocupação, interesse em ajudar esses irmãos. E é por meio da oração que ele se prontifica a ajudar esses irmãos. Eu penso que se Paulo estivesse presente ali naquela igreja, como é carta, Paulo não estava presente. Eu fiquei pensando assim: se Paulo estivesse presente ali com aqueles irmãos, antes da oração, Paulo reunia toda a igreja. Paulo pregava a essa igreja, exortava essa igreja e mostrava a necessidade de se continuar pregando o Evangelho. E depois de animados a continuarem pregando o Evangelho, depois ele chamaria esses seus irmãos, os novos na fé, agora nos exortaria, olhando no olho desses irmãos. E depois, como que abraçando esses irmãos, ele passaria a fazer essa oração por eles: que o vosso amor vos aumente, que vocês desenvolvam. Então perceba, irmãos, como a oração é primordial para esse desenvolvimento. Prova disso aqui que ele vai falar no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: façam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. Contudo, meus irmãos, a orar por esses crentes de Filipos, o apóstolo Paulo aqui ele faz somente um pedido. Perceberam que é somente um pedido? E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Em primeiro lugar, então, queridos, Paulo inicia sua oração e o tema nosso não poderia ser outro: os cristãos, novos convertidos e o seu amor. Em primeiro lugar, então, percebam que o amor, Paulo diz, a oração dele, que o amor de vocês esteja numa progressão também, estejam na crescente, que o amor de vocês cresça. Versículo 9. Observe que a gente pode notar que esses irmãos têm amor. Esses irmãos têm amor presente, porque Paulo diz que o amor de vocês cresça. Mas como vocês sabem, o amor é dinâmico. Se a gente não aquece, se a gente não alimenta, se a gente não está pronto para ver essa dinâmica desse amor, esse amor vai chegar a se esfriar. Isso é assim em qualquer ambiente, em qualquer âmbito. É no casamento, é na amizade, é na igreja. Em qualquer ambiente, é assim, irmãos. Você pode aplicar essa, se você não alimentar a dinâmica do amor, dentro de qualquer âmbito desse aqui, a tendência dele é se esfriar. E quando o amor se esfria, queridos, a motivação dentro da igreja, como a gente está falando de igreja aqui, as motivações dentro da igreja começam a surgir, motivações torpes, como Paulo vai observar ao longo dessa carta, no capítulo 2, versículo 2 a 4. Por que da necessidade de iniciar a crescer? Porque Paulo percebeu que há partidarismo, vanglória dentro da igreja. Capítulo 2, versículo 2 ao 4. Paulo percebe que dentro da igreja, se esse amor não crescer, as murmurações e contenda dentro da igreja vai crescer. Capítulo 2, 14 e 15. Capítulo 4, 2 e 3.
digo no início, que o amor de vocês cresça. Que o amor de vocês cresça, irmãos. O apóstolo João, quando escreve sobre o mesmo tema do amor, na primeira carta, capítulo 4, versículo 20, João diz assim: se alguém declara, eu amo a Deus, porém odeia seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E Paulo continua dizendo assim no versículo 9: que o vosso amor cresça mais e mais em quê? Em pleno conhecimento, em toda a percepção. Em pleno conhecimento, irmãos, essa palavra aqui, não é que Paulo está querendo pedir para esses irmãos voltarem para a escola, terminar sua regularidade nessa escola, depois passar para adquirir agora certificados e diplomas e mais certificados, somente atentando para o conhecimento experimental. Não, Paulo tem visto aqui um outro conhecimento. É o conhecimento revelacional. É isso aqui, meus irmãos. Paulo quer que esses irmãos aqui se desenvolvam, como são novos, estão bebendo leite. Paulo quer que esses irmãos peguem o Antigo Testamento e comecem a ler. Paulo quer, como para nós agora, Paulo quer e ordena, através dessa palavra, dessa pregação, que a gente pegue o Antigo e o Novo Testamento, se debruce sobre ele e leia. Ganhe tempo, conhecendo mais sobre Deus. Conhecimento de Deus aqui, meus irmãos, sabe o que pode resultar em minha vida, na sua vida? Ele nos ajuda a entender o que nos aguarda. Ele nos ajuda a experimentar qual é a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse conhecimento pode conferir a mim e a você poder. Esse conhecimento pode conferir a mim e a você perseverança, longanimidade e alegria, meus irmãos. Mas Paulo diz, percebam que o jogo da palavra aqui, primeiro conhecimento é pleno conhecimento. A gente não ouviu agora que essa obra foi iniciada por Deus. A obra vai continuar, irmãos, ela continua em crescente até completá-la, até Deus completá-la. Depois que, no que diz respeito ao conhecimento de Deus, a gente começa sem conhecer nada sobre Deus. A gente parte a conhecer, a ler a Bíblia, a gente começa a guardar, Deus começa o Espírito Santo a tratar conosco, nos dando conhecimento acerca de Deus, do ser de Deus, da vontade de Deus para a minha vida. Até o dia em que Ele diz, vamos, vem para cá. Vem conhecer mais sobre mim agora, face a face. Até o dia que Ele voltar, é até atingir pleno conhecimento. Não paramos de conhecer, por isso que Ele diz, sigamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. Então, eu não penso que você sabe tudo sobre Deus. Eu não sei, nem nunca saberei aqui nessa terra, nem nunca saberei sobre Deus. Tem coisas aí que tem ocultos que só pertencem a Deus, como diz as Escrituras. Tem coisas que a gente lê hoje na Escritura, que tem a forma do conhecimento de Deus, irmãos, o homem não pode suportar. Mas Ele ordenou, começou a obra, então há uma ordem, alcance o plano de conhecimento. Alcance o plano de conhecimento. Mas Ele fala agora também, agora mudando a percepção, a conjuntura do versículo, Ele diz, falou do pleno conhecimento e em toda percepção. Percepção aqui não já é a prática, a capacidade agora e sábia de tomar decisões, é a maturidade que você vai adquirir agora depois de adquirir ou entrar no processo do pleno conhecimento. Essa percepção vai te ajudar nos relacionamentos com Deus, com os seus irmãos, com a igreja, consigo mesmo. É o discernimento que vai te ajudar que à luz desse conhecimento, Deus, do conhecimento divino, do conhecimento de Deus, sobre Deus, e não vai ser agora à luz desse conhecimento experimental, ou mudando, muitas vezes a sabedoria demoníaca, como Tiago vai escrever, e você vai perceber, discernindo bem, tendo toda a percepção, você vai entender o que está agindo, o que está acontecendo dentro da igreja. Se é fruto do Espírito Santo, você é obra da carne. Você é obra da carne. Aí, aplicando esse ponto, queridos, a gente pergunta assim, qual a necessidade, então, de que o meu amor cresça? Em primeiro lugar, irmãos, a luz da palavra de Deus, da revelação dele, é que nós somos alvo desse amor. João 3,16. Deus te amou, Deus me amou, de tal maneira que Deus seu único filho.
para que todo aquele, para que eu não colocar minha fé nele, eu não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que o meu amor cresça para que eu cumpra o mandamento de amar o próximo como a mim mesmo. Romanos 13:10. Deus quer que o meu amor cresça porque o amor é o dom supremo. Em 1 Coríntios 12:31, Deus quer que o meu amor cresça porque eu estarei motivado para a evangelização. 2 Coríntios capítulo 5:14. Deus quer que o meu amor cresça porque o amor é a força para a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus quer que o meu amor cresça porque Ele é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. Então, queridos, essa é a oração que Paulo faz. Em primeiro lugar, então, Paulo diz que o vosso amor cresça mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção. Mas em segundo lugar, Paulo agora vai tratar para quê, né? Para que esse amor deve crescer? É o versículo 10 ainda, quando Paulo diz assim: para que vocês possam aprovar as coisas excelentes. Sabe que essa palavra, esse verbo aqui, aprovar, ele é utilizado em referência ao teste de metais. Isso significava colocar aquele metal ali sob uma aprovação. E a gente batia, isso é um ferreiro, na verdade, ele batia para aprovar esse metal. E o termo aqui presente utilizado nesse verbo indica que é um crente que deve estar constantemente reavaliando o que? As suas opiniões. Reavaliando o que mais? O seu estilo de vida. A gente não entrou numa obra que foi iniciada por Deus. A gente não está adquirindo esse pleno conhecimento. Então, é adquirindo esse conhecimento que você vai reavaliando seu estilo de vida e suas opiniões. E se há algum entranhado, né, de mundanismo dentro do meu pensamento, de minhas definições, agora vai ser tratado. Com o quê? Com o conhecimento, o pleno conhecimento que você está adquirindo de Deus. Veja que essas expressões aqui, as coisas excelentes, são na verdade as coisas que diferem. Não é simplesmente saber o que é o bem e o que é o mal. Não, porque Deus já decretou isso. A gente já tem a lei de Deus gravada no nosso coração. Todo aquele que teme a Deus ou não teme a Deus, ele sabe que é certo e errado, porque essa é uma lei universal para todo mundo. Ele tem a lei de Deus gravada. Temendo a Deus ou não, ele tem a lei de Deus gravada no seu coração. Ele sabe que é certo. É uma verdade universal para todo mundo. A oração de Paulo aqui é que a gente seja capaz de determinar por exame crítico o que realmente é importante para a minha vida. As coisas aqui que são de maior importância. A gente começa agora a definir para mim o que é primário, o que é secundário, o que é terciário, e assim por diante. Como Mateus muito bem aprendeu e colocou o ensinamento do Senhor, quando ele diz lá em Mateus capítulo 6:33, buscai em primeiro lugar o quê? E a sua justiça, e as demais coisas secundárias, terciárias e em diante nos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, Deus. Isso que me dá é o conhecimento de Deus, é a minha relação com Deus que vai torná-lo em primeiro lugar na minha vida. Não terei outro Deus diante de mim. Somente Deus é o meu Senhor. Ele em primeiro lugar. Para que esse amor deve crescer, meus irmãos? Em primeiro lugar, para que a gente possa aprovar essas coisas excelentes. Em segundo lugar, para a gente ser sincero e inculpável. Veja, irmãos, essa palavra aqui, sincero, olha que interessante. Significa literalmente testado pela luz do sol. Olha o que acontecia na Roma Antiga. Na Roma Antiga, cerâmica, essa que você está pisando aí, cerâmica era tão fina, não era nesse quadrado que tem hoje, por exemplo. Você teria muita dificuldade em aceitar muita cerâmica, viu? Muita. Sabe porque era tão frágil, e muitas vezes vinha com muita rachadura nas caixas. Acho que não tinha nem caixa, né? Caixa já era um invento já novo para a gente. Mas os comerciantes sem escrúpulo, eles, nas rachaduras das cerâmicas, eles passavam cera. Só que o mestre de obra, quando comprava as cerâmicas, ele sabia na hora o que era bom, de boa qualidade, de ótima qualidade ou de segunda. O que é que ele fazia? Ele colocava contra o sol. Ele colocava assim contra o sol. Como a cera era mais escura, o sol na hora iria detectar.
não derreter mais, ele ia perceber as rachaduras daquela cerâmica por ser tão fina. E olha que interessante, mas existia comerciantes que eram honestos, respeitáveis. E ele percebia o que era de segunda e o que era de primeira. O que era de primeira ele já selava, ele colocava aquele selo do Imetro. Do Imetro. Não existia também, né? Só um modo de vocês entenderem. E ele colocava na cerâmica assim, dizendo: olha, Seracine, esse produto aqui, essa caixa, essa cerâmica não tem cera. Era de alta qualidade. Assim como essas cerâmicas, Paulo está pedindo para esses irmãos serem sinceros, sem cera. Não tem medo, irmão, de serem expostos à luz do dia. Não terem medo de serem expostos à luz do Evangelho. Como Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque toda a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais forte que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O crente é desafiado por Paulo aqui: olha, vocês têm que ser sinceros. Vocês têm que ter um caráter testado, aprovado, sem mistura, sem cera, não adulterado, um produto puro, santo, inculpável. Por isso que ele diz agora: precisamos ser inculpável. E inculpável quer literalmente que não causa ofensa a ninguém, nem é causa de tropeço para nenhum outro, pedra de tropeço para ninguém, nem para vocês mesmos, nem para outros. Essa palavra inculpável aqui é usada por Paulo somente uma vez mais no Novo Testamento, 1 Coríntios 10, 32, quando Paulo diz aos Coríntios: não vos torneis causa de tropeço nem para judeu, nem para gentio, nem tampouco para a igreja de Deus. Nem tampouco para a igreja de Deus. Os crentes deveriam viver uma vida de integridade, irmãos. A semelhança de Cristo, que foi levado de um tribunal a outro, eles procuravam o crime, não encontraram. Assim deve ser nossa vida, meus irmãos. Alguém já perguntou assim: olha, se você fosse levado, deixa eu ver onde eu coloquei aqui, se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para te condenar? Olha, provas suficientes para dizer que você é cristão. Pensa aí um pouquinho. Se você fosse preso, acusado de ser cristão, haveria provas suficientes? Meus irmãos, a gente deve entender que os jovens, os adolescentes que são hoje novos para a gente, eles, por muitas vezes eles podem se escandalizar. Coisa linda que para a gente diz: olha, nada a ver isso que o nosso irmãozinho se escandalizou. Por isso, olha, no Mateus 18, 6 a 9 diz assim: mas qualquer que escandalizar um desses meus pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora ele pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e jogasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Porquanto se a tua mão direita, se tua mão ou teu pé te escandalizar, te faz escandalizar, corta aquilo longe de ti, é melhor entrar coxo aleijado na vida, do que ter as duas mãos dos meus pés serem lançados no inferno. E assim segue. Paulo falou, irmãos, também sobre esses irmãos fracos ou os irmãos fortes, assim os dois servem a Deus. Romanos capítulo 14, versículo de 1 ao 23. Não vou ler o texto todo, mas eu quero pelo menos citar alguns versículos aqui para vocês, quando ele diz assim: mas tu que julgas teu irmão, ou tu também que desprezas o teu irmão, todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então percebam, irmãos, seja um crente fraco, um novo convertido, seja um crente forte, aquele que já tem experiência, sabe que
comer ou beber ou participar de alguma coisa ou não, ou ver, ou enfim, irmãos. É uma obrigação nossa de cuidar e é um privilégio. Não é obrigação, mas é mais que uma obrigação, é um privilégio. A gente vai prestar conta, irmãos, de como a gente tem que cuidar dos nossos irmãos. Eu muito mais do que vocês, mas a gente pode e vai prestar conta de tudo que a gente tem e de como é o nosso trato com o nosso irmão. Em terceiro lugar, Paulo fala sobre por que a gente deve agora ser inculpável e sinceros. Ele diz que a gente está sendo preparado para se encontrar com Jesus. No versículo 10, o cristão ele está crescendo, o amor dele ele deve viver a luz dessa volta de Cristo. A esperança dele é na segunda volta de Cristo. A sua maior motivação para viver sincero e inculpável a maior motivação dele é a volta de Cristo. Um dia estará diante de Cristo, diante do seu tribunal, prestando contas. É o que João também vai falar na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1 a 3, quando ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Amém. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém. Ele está voltando. É isso que Paulo fala para esses irmãos. A gente precisa aprender essa verdade, irmãos, saber conviver com os irmãos que são difíceis, que são fáceis, que são cabeças duras, que são maleáveis. Porque se eu creio que toda essa igreja aqui é um povo salvo, veja, irmãos, a gente tratando um ao outro aqui e agora, vendo Ele, aprendendo a conviver aqui e agora com Ele, eu vou saber que quando Jesus voltar, eu vou continuar a mesma vida, mesma comunhão. E você não vai se surpreender no porvir, onde encontraremos esses mesmos irmãos com aqueles, e conviveremos com aqueles pelos quais a gente criticou, os quais a gente criticou. E nós precisamos ser compassivos, irmãos, aplicando esse ponto. Isto é, a gente tem que sentir o sofrimento desses irmãos, dos que estão sofrendo, dos que estão estão sendo questionados a sua fé, daqueles que já foram machucados em outro tempo por outros cristãos. Talvez esse seja o motivo que muitos pulam de igreja em igreja, porque foram machucados por alguns crentes em outra igreja e vêm para essa igreja, talvez serão machucados novamente. Irmãos, até o dia que alguém vai cuidar desses irmãos, até o dia que alguém vai trazer conhecimento para esses irmãos e eles vão perceber, irmãos, a gente precisa tratar disso. Nosso papel como embaixador de Cristo é ser um instrumento de Deus para levar, olha lá, gente, para levantar o caído, restaurar o destruído, sarar o doente de alma, buscar o perdido. Nós devemos viver a luz dessa eternidade. Jesus está voltando e vai cobrar isso de mim e de você. Devemos viver hoje como Cristo, como se Cristo fosse voltar amanhã. Em penúltimo lugar, vamos ainda, esse texto é riquíssimo. Por que meu amor deve crescer? Ele fala disso, para que eu possa me apresentar diante de Cristo cheio de frutos de justiça. A questão de fruto, irmão, já foi trabalhado tanto aplicando aos falsos profetas, aos falsos crentes, mas também para aqueles que são crentes verdadeiros. Falso profeta, lá em Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus diz assim: pelos seus frutos vocês os conhecerão. E quando fala de fruto aplicado ao cristão, ele fala que nós vamos produzir frutos porque estamos ligados à videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem estiver em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe, irmãos, que o cristão é incapaz de produzir frutos sozinho. É incapaz. E esses frutos são, como Paulo vai dizer, vocês vão produzir frutos de justiça mediante Jesus Cristo. É a seiva de Jesus Cristo, irmãos. Sabe como a gente
tem sangue, mas a árvore tem seiva. É a seiva de Jesus Cristo que canaliza, então, essa capacidade da gente produzir frutos. É Ele que nos deu vida, foi Ele que nos deu vida, é Ele que nos faz frutificar, é o Senhor Jesus que nos concede força e poder. O que existe de bom em nós, irmãos, é tudo por causa de Cristo. Amém. Tudo por causa de Cristo. Em último lugar, meus irmãos, por que meu amor deve crescer? Para a glória e louvor de Deus. No versículo 11, ele diz assim: cheio do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Se essas quatro anteriores afirmações que eu disse dentro da oração de Paulo fossem completados, o resultado dela seria uma igreja que estaria louvando e adorando a Deus, glorificando a Deus. Porque esse é o fim de todo homem: glorificar a Deus e estar em sua presença para sempre. Esse é o fim de todo homem. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos é: quando as pessoas olham para você, elas naturalmente pensam em Deus? A sua vida serve como uma boa propaganda, né, para a glória do nome de Jesus? Você deve pensar nisso. Deve viver este modo de vida em que os outros possam olhar para si, para ti, melhor dizendo, para ti, para mim também, para mim, para ti, e ver o Senhor Jesus Cristo presente em nós. Paulo abriu agradecendo a Deus com suas palavras, expressando esse profundo afeto por esses irmãos filipenses. E ele fecha com a razão para tudo isso. E que Deus seja glorificado pela vida de vocês, através da vida de vocês. Não há propósito maior na vida que não esse, de glorificar a Deus. Meus irmãos, concluindo, observe como Paulo, mesmo estando preso, mas ele tinha um motivo de alegria para exultar, para glorificar a Deus ali em Roma, na prisão de Roma. Mas a gente pergunta assim: Paulo se apresenta tão otimista, tão alegre, mesmo em prisão, cadeias. Irmãos, Paulo, ele não permite que as circunstâncias ditassem suas emoções. Não. Enquanto Paulo pensava nesses irmãos filipenses e no que Deus estava fazendo através desses irmãos, o seu coração estava transbordando. Paulo chega a dizer que, apesar de ele estar em cadeias, em correntes pretorianas, mas o Evangelho não estava preso. O Evangelho não estava preso. E de fato, meus irmãos, a presença na memória, no coração, nas orações, é o tipo de comunhão que nós devemos nutrir verdadeiramente, irmãos, um pelo outro aqui dentro dessa igreja. Quero falar particularmente para vocês. Eu lembro-me daquele dia do batismo, quando eu falei com a minha irmã Miriam. Ao final, toda vez vocês podem perceber, a nossa irmã pede o manuscrito do sermão. E ao final, eu lembro ali na porta, a irmã me pediu o manuscrito. E eu disse: irmã, nesse papel aqui tem os nomes dos novos convertidos. Eu peço para a senhora, ore pela vida deles. E a irmã prontamente disse: sim, pastor. Orarei por eles. Não lembro exatamente das palavras, mas a irmã se modificou a orar pela vida dos novos convertidos. Eu pergunto para vocês, irmãos: vocês tinham orado pela vida desses irmãos? Vocês tinham orado pela vida da igreja? Eu quero falar agora mais particularmente, irmãos, com essa igreja. A gente tem visto um grupo de irmãos, um grupo crescente, irmãos, um grupo crescente de irmãos que se levantam para criticar, para comentar o que não está sendo feito. E nós temos visto muitos irmãos dessa forma. Muitos. E nós estamos precisando de um exército de crentes que oram. Um exército de crentes que buscam intimidade com Deus, que amam essa igreja e oram pelos irmãos. E eu digo para vocês, exaltando vocês, saiam desses grupos de escarnecedores. Levantem dessa roda dos escarnecedores, agora mesmo, irmãos. Saiam desses grupos. Saiam, em nome de Jesus. Parem de criticar o ofício dos presbíteros. Parem de criticar os ofícios dos diáconos. Parem, irmãos. Parem, em nome de Jesus, irmãos. Parem de criticar o trabalho de sociedades. Parem de criticar o grupo de louvor, irmãos, em nome de Jesus, irmãos. Parem, irmãos.
gente pare de criticar o ministério pastoral, irmãos. Quando um irmão desse, uma irmã dessa vier, eu trato como irmã, porque Paulo tratou como irmã aquela igreja de Corinto. Eu peço para vocês, irmãos, quando algum desses irmãos ou irmãs estiverem convidando vocês para conversar, criticar, comentar alguma área desse tipo da igreja, repreenda ali em nome de Jesus. Repreenda. E diga para ele assim: olha, Deus trata com o soberbo de forma severa e particular. Você sabe disso? Deus trata. Então está na hora, irmão, de tratar essa igreja e começar a chamar essa igreja para a vida com Deus. Essa postura, irmãos, desses irmãos, dessas irmãs, não revela que são crentes convertidos, mas revela que antes, que eles precisam de uma conversão, que eles precisam de um contato com Jesus Cristo, de arrependimento verdadeiro, de um encontro com Jesus, e ouça diretamente dele. Por que você está perseguindo a igreja? Por que você está criticando a minha noiva? Assim como ele fez com Paulo, antes da sua conversão. Lembre-se, irmãos, que dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. A gente pensa que não, irmãos. A gente pensa que vai ficar imune. Eu lembro, irmãos, e gosto de ouvir quando o pastor João trata com os alunos lá do colégio dessa forma. A gente pregando, muitos conversando, e ele chega e faz uma anotação e diz: parece que eu estou falando com criança. Irmãos, em nome de Jesus, não quero ser identificado como um crente dessa forma, irmãos. Eu tenho orado por vocês, irmãos. Eu tenho orado por vocês. Essa palavra aqui não foi aleatória, mas Deus coloca, a gente observa as situações na igreja. Eu digo para vocês, próxima semana, nas 3 semanas que se seguem, eu quero falar sobre esses capítulos 2 a 4, sobre partidarismo, sobre criar facções, grupos dentro da igreja. Quero falar sobre crentes que murmuram, que criam contendas dentro da igreja. E quero falar sobre irmãos que entram no desentendimento com outro irmão dentro da igreja. Capítulo 4, versículo 2 e 3. Olhe por mim nesse sentido, para que Deus possa tratar comigo primeiro e depois aquilo que Ele colocar no meu coração eu posso compartilhar com vocês. Orem nesse sentido, irmãos. Ajudem uns aos outros. Orem, porque se a gente for tratar, se a gente começar, irmãos, a manifestar as obras da carne aqui dentro da igreja, Deus vai se levantar com uma mão pesada dentro dessa igreja. Mão pesada. Como Ele tem feito com algumas igrejas aqui em Garanhuns. Algumas igrejas garanhuns, em que os irmãos manifestam as obras da carne e Deus começa a abrir as sepulturas. É assim que Ele trata. Primeiro pesa a mão, e a gente já viu isso. Não é ameaça não, gente, mas é a Bíblia que mostra para a gente. Ele trouxe aquelas pragas para o faraó, para ele se converter, ele não conseguiu, levou até o filho dele. Abriu a cova e levou o filho dele. Continuou com o coração duro, Deus abriu o inferno e levou o faraó para lá. Então, irmãos, que Deus te misericórdia mais. Amém. Deus trata o meu coração e o seu coração em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar o nome do Senhor. Vivificação, que seja a minha oração e a sua oração desse louvor. Vivifica
dizer como um todo, né, toda a igreja, sejam bem-vindos, tá bom? Isso, a caminhada evangelística. Hoje o irmãozinho deu seu nome para a caminhada, que vai ser próxima sexta-feira. Então, procure o presbítero Elânio, confirme sua inscrição e também o pagamento da inscrição, tá bom? Pode passar, irmão? Tem mais algum? Esse daqui é da SAP. É dia 6 de maio, é o encontrão, né, de SAP. Tem uma vivendo no amor de Cristo. O eleitor vai ser o pastor Azar Areias, participação da missionária também Carla Pietra, com a palestra Modéstia Cristã. Local, acampamento Sal da Terra, taxa individual, R$20. Então, as irmãs procuram. Precisa ser sócia ou não? Não, pode qualquer irmã, pode levar as coisas, também crianças. É aberto. Isso, então, irmãs e irmãos também, a família, né? Quiser participar desse encontro de SAPs, então procura a nossa irmã Lidiane para confirmar, tá bom? Vai ser dia 6, próximo mês. Departamental, dia 29. Dia 29 lá em casa. Dia 29, departamental da SAP. Mas algum irmão, os horários de culto, né? Deixa eu só passar para vocês aqui, dia 18, departamento infantil, próxima terça-feira agora, o departamento infantil estará na condução do culto de oração. Quinta-feira, continuidade então do estudo sobre os milagres que serão operados pelo falso profeta, o anticristo. Todos são convidados. Próxima quinta-feira. Domingo, escola dominical, 9h30 e à noite, às 18 horas, culto vespertino de adoração do nome de Deus. Mas não, irmão? Não? Vamos até a porta então para orientar. Conduzir os irmãos aqui ao cafezinho do nosso lado. Só um momento, irmãos. O presbítero também. Irmãos, aqui no nosso boletim tem o pedido de oração, orarmos também para que nós possamos voltar, né? Possamos voltar a levar a palavra de Deus ali ao centro, né? Vamos ver se essa semana, se essa semana não puder mais para a semana, vamos ver se nós possamos fazer uma visita lá na casa do Diácono Panda, né? Para que assim nós possamos retomar aquele ponto de pregação. A grande maioria da igreja aqui conheceu aquele povo que ali mora, né? Que nós estávamos tendo de 15 dias, né? Nós íamos para lá, numa quinzena, na outra quinzena eles vinham para cá, eu não pedi tanta alegria para eles, né? São pessoas que moram no sítio, são pessoas que praticamente não saem daquele ambiente. Então, para eles é uma riqueza, né? Não só visto da palavra de Deus, mas tem que se inovar, né? Conhecer outras pessoas. Então, vamos ver se essa semana não puder, quando for para a semana, na outra semana, vamos fazer uma visita lá ao Diácono Panda para que nós possamos reativar esse ponto de pregação e assim trazer esses irmãos aqui para a igreja.